Seja com todos, amados, Silvanir do Meres, Ministério Escola Reis e Sacerdotes. Amados, meu nome é Silvanir Rodrigues e eu pertenço ao Meres. Doutores e doutoras, amados e queridos, é prazer muito grande poder falar um pouco da Palavra de Deus, né? Eu quero falar aqui hoje, amados, que uma coisa que talvez algumas pessoas vão se escandalizar do que eu vou falar, mas olha só. Deus Criador precisava explicar, informar, orientar todo o céu, a terra e embaixo da terra, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Essa é uma expressão que eu aprendi na escola. Quando nós íamos estudar alguma coisa difícil de se entender, né? Então, o professor sempre usava essa linguagem. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Mas é uma expressão. Então, eu usei essa expressão aqui. Eu acredito que isso não venha ferir nada de Deus. Porque, na realidade, é assim. O que eu preciso é levar o conhecimento ao coração das pessoas. Que as pessoas venham entender o que eu estou falando. Então, porque é uma coisa meio difícil, né? Mas Deus é família. Deus, Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo. Eu, Silvanir Rodrigues, acredito que todas as histórias da Bíblia, elas não foram inventadas, elas não foram copiadas, elas não foram reaproveitadas. Não. Todas as histórias que Deus colocou na Bíblia, elas são fatos reais, são histórias verídicas ou histórias verídicas e fatos reais. A ordem dos fatores não altera os produtos, ok? Então, Deus, Ele usou a sua palavra para falar, escrever e protagonizar sobre os acontecimentos passados no céu, presentes na terra e futuros no céu ou no inferno, aonde você escolher passar a sua eternidade. Você tem na Bíblia todas as informações de como vai ser o céu, como vai ser o inferno, o que aconteceu no céu antes de você pecar. Todas essas informações você tem na Bíblia. Você precisa tentar entender, ler e entender aquilo que o Espírito... Se você não entende, busque o Espírito Santo, que Ele pode te falar. Ele está no nosso meio, Ele deixou a sua glória. É uma demonstração de um amor maternal. Deixar o céu, a sua glória, para estar no nosso meio, nos convencendo do pecado, da justiça, é um amor muito grande. Eu louvo, engrandeço, glorifico a Deus Criador na pessoa do Espírito Santo, que está entre nós, tentando nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, amados, e Deus, Ele nos dá essa explicação em sua palavra. Quando Deus tira da costela de Adão a mulher, Deus, Ele está nos mostrando que Ele tirou de dentro dele, ossos dos ossos dele, carne da carne dele, o Espírito Santo, a mãe de toda a criação. E é muito importante que eu esclareça aqui para vocês. Eu sei o que eu estou falando. Por quê? Todo pecado cometido na terra, todo pecado cometido, ele tem perdão. Só existe um pecado que não tem perdão. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. E eu acredito que eu não estou blasfemando contra o Espírito Santo. Porque já há 35 anos eu falo sobre esse assunto. E quando você blasfema contra o Espírito Santo, você não dura 3 meses. Você não dura, você morre. Então, eu tenho consciência, são 35 anos falando sobre isso, escrevendo sobre isso,
e tentando explicar sobre esse assunto. Então eu sei do que eu estou falando e dos riscos que eu corro ao falar sobre esse assunto. Isso fique bem claro. Então, quando Deus escreve ali, usa ele faz uma analogia da vida dele através de Adão, tirando de dentro de Adão, da costela de Adão, a mulher. Deus fez isso com ele também, tirou de dentro dele, carne da carne dele, ossos dos ossos dele, o Espírito Santo, a mãe de toda a criação, ok? E junto, o Espírito Santo e Deus Criador criou, formou, gerou todo o céu. O primeiro a ser criado foi o primogênito de toda a criação, que todos aqueles que são cristãos, que lê a Bíblia, sabem que é o Senhor Jesus. Ele é o primogênito de toda a criação. Então Deus é Pai, é Filho e Deus é Espírito Santo. Deus é família. Por isso Ele nos colocou como família. A base fundamental do ser humano é a família. Oh, glórias, aleluias! Deus seja louvado em nome de Jesus. Eu costumo dizer sempre, você acha que Adão teve capacidade de colocar o nome em todos esses animais? A vaca com cara de vaca, o sapo com cara de sapo. Então, você vê por aí que Deus, Ele é tremendo, Ele é maravilhoso, Ele é todo poderoso. O nosso Deus é esse aí, Criador dos céus e da terra e deste imenso universo. Deus, Ele criou para si, né? Então, o sistema de procriação, né? Deus criou mulher primeiro para si, né? O Espírito Santo. E do Espírito Santo com ele, criou todo o céu. Ok? Então, essas informações tem na Bíblia. Então, eu estou passando ela para vocês aqui. E as coisas encobertas pertencem a Deus, as reveladas pertencem a nós. Essas estão aqui reveladas. Então eu estou passando para vocês as reveladas, ok? Então Deus fez mulher primeiro para si. Ele precisava. O sistema de procriação espiritual começou primeiro no céu. Depois Deus materializou o útero da mulher, que é o sistema de procriação na terra. Deus materializou a morte, Deus materializou o sofrimento, Deus materializou o tormento, Deus materializou para que você sinta isso e você compare o bem e o mal, a vida e a morte, a bênção e a maldição, e escolha. Então, e ele ainda te dá um conselho: escolhe, pois, a vida para que você viva. Então, aí está bem claro essas informações, amados e queridos, que Deus possa vos abençoar rica e poderosamente em nome de Jesus.